poderoso Deus que habita na tua vida. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele vê, ele sonda o teu pensamento, ele sonda, aleluia, o teu íntimo. Ele está contigo para te ajudar, aleluia. Peça ajuda do Espírito Santo, que ele vai te ajudar, aleluia, a vencer. Então, cuidado para você não entristecer o Espírito Santo. Cuidado para você não afastar a presença do Espírito Santo de Deus. Porque Davi, aleluia, quando ele peca, mas ao mesmo tempo ele está lá, aleluia, chorando na presença de Deus e dizendo: Deus, não expulse de mim da tua presença, que eu perca tudo, mas que eu não perca a presença do Espírito Santo de Deus. Porque a presença do Espírito Santo de Deus, irmão, é que nos anima, é que nos renova, é que nos dá força, é que está conosco, que vai nos conduzir aqui nessa terra, que é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Aleluia! O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma árvore que os ramos dela, elas batiam até no céu, irmãos. Mas Daniel teve que explicar, aleluia, para aquele rei que aquela árvore representava a vida do rei. Aleluia. E ele teve aquele sonho, aleluia, que Deus enviava um anjo e cortava aquela árvore, mas que deixava as raízes, o tronco, e deixavam amarradas aquelas raízes e o tronco. Aleluia. E Daniel teve que explicar, aleluia, que essa árvore representava a vida do rei. Aleluia. Do rei que se orgulhou, do rei que se achava como um Deus. Aleluia. Mas sabe o que ele estava tão grande o poder daquele rei. Aleluia. A soberba estava tão grande. Aleluia. Que Deus enviou um anjo para cortar aquela árvore e amarrar o tronco dela. Louvado seja o nome do Senhor. Amarrar o tronco e suas raízes foi amarrada. Aleluia. Então isso foi o quê? Que Deus mostrou. Aleluia. Através de Daniel para aquele rei, que era isso que Deus ia fazer. Aleluia. Deus enviou seu anjo, cortou aquela árvore. Aleluia. E aquele rei passou o quê? 7 anos como um animal irracional, sem entendimento, como um animal, aleluia, para poder reconhecer e voltar à humildade, que aquelas raízes que estavam amarradas era o tempo, aleluia, que Deus deu para aquele rei se humilhar, se arrepender, se converter, aleluia, reconhecer que Deus é aquele que reina sobre tudo e sobre todos. E foi isso que aconteceu na vida daquele rei, aleluia. Mas esse que o Senhor me mostrou estava apenas a casca. Não teve mais esperança. Mas não demorou muito tempo, irmão. Ele partiu. Que Deus o tenha, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Aleluia. E cuidado, aleluia, para você não entristecer o Espírito Santo que habita na tua vida. Cuidado para que você não esteja também essa árvore seca, sem vida, sem a presença do Todo-Poderoso Deus.